O que te levou a entrar por essa carreira acadêmica? Se graduar e se tornar mestre em artes cênicas? Bom, primeiramente eu tenho que voltar nos anos de 1989, quando eu tive a oportunidade de começar a ministrar oficinas de iniciação teatral, num projeto que nasceu em São Paulo, da Secretaria Estadual de Cultura, que era oficinas na periferia de São Paulo, oficinas de teatro. Bom, e aí foi uma grande oportunidade na minha vida de usar o que foi o teatro no meu processo, né, de transformação, a arte enquanto processo de transformação, né, de possibilidades, e levar essa minha experiência para aquele jovem de periferia, que é o teatro enquanto empoderamento. Assim como o teatro foi um divisor de águas na minha vida e me mostrou que eu podia sair daquele meu universo tão pequeno lá do interior e começar a ganhar novos espaços, então essa experiência me nutriu de ingredientes para querer também levar para esse público, né, essa experiência. E quando você pensa em projetos sociais no Brasil, esse projeto social tem uma cara, né? O projeto social ele tem um público, e é o público negro e afrodescendente. Você não escapa disso. E aí eu passei por São Paulo, depois eu passei aqui pela cidade do Rio de Janeiro, depois eu voltei para Belo Horizonte, eu também desenvolvi essa experiência lá, e cada vez mais foi me nutrindo, né, você levar a arte e o teatro como uma possibilidade de vencer horizontes. E hoje eu tenho muitos ex-alunos aí atuando no palco, fazendo faculdade, fazendo licenciatura, que passaram por mim, onde eu fui a primeira professora. E aí, diante dessa experiência do projeto social, eu fui buscar, então, a academia, porque até então não tinha feito universidade. E quando eu estava com 37 anos, que eu tive a possibilidade, a oportunidade de cursar uma universidade, que até então eu não tinha tido, e eu pensei, eu quero fazer uma universidade, mas eu vou fazer universidade de quê? Eu falei, de teatro, de artes cênicas, é nessa área que eu estou há tanto tempo. Fui fazer a universidade, na Unirio, terminei na UFMG em Belo Horizonte e, voltando ao Rio em 2005, porque eu tive uma vinda para o Rio de Janeiro, depois retornei em Belo Horizonte, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu entrei no ensino público, né? Eu fiz concurso para a escola pública. Quando eu cheguei naquele universo, que é muito complexo, né? Porque, infelizmente, a maioria dos alunos, eu trabalho na periferia de Nova Iguaçu, e eles não têm a arte como representatividade, eles não têm acesso à arte. Então a arte para eles... Eles não dão importância. Não, eles não dão importância porque eles não têm a vivência, eles não têm a oportunidade de assistir espetáculo. O espetáculo não vai lá e eles não têm como vir. De visitar exposições que não vão lá e eles não vêm aqui. De ver espetáculo de dança, de nada. Eles vivem naquele universo restrito. Então, quando você chega para ministrar artes cênicas daquele universo... É um desafio. É um desafio, é uma bobagem, não tem interesse, né? Eles não estão acostumados com essa linguagem. E depois de tantos anos passando por projeto social, quando eu cheguei no universo da escola pública, eu falei, eu não sei lidar nesse universo. Eu não sei nada. Nada que eu fiz até aqui eu consigo aplicar nesse universo de 50 alunos numa sala de aula, sem o menor interesse. E aí foi onde eu fui buscar criar esse interesse? Como despertar esse interesse. Então foi onde eu fui buscar então o mestrado, porque eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada. Eu precisava aprender a lidar com aquele público, eu precisava de ter pessoas em minha volta que dialogassem também com esse universo para a gente trocar experiências. E aí foi onde eu fui buscar o mestrado, na Unirio também, né, que é a minha faculdade de origem. Encontrei colegas maravilhosos, imprescindíveis para a continuidade da minha trajetória, pessoas como a Ellen Sarapec, que é uma discípula de Boal, né, que foi a primeira pessoa que me introduziu na linguagem do Boal, né, que é uma linguagem acessível a trabalhar com oprimidos. O teatro do oprimido. O teatro do oprimido, né, então foi uma grande escola na minha vida. E aí a minha tese foi basicamente o meu projeto em, primeiramente, levar esses alunos a apreciar a arte. Né, mostrar para eles como a arte está inserida na sociedade. Porque você só pode ter interesse por aquilo que você conhece e vê alguma aplicabilidade na sua vida.
Enquanto você não entende, acha que a arte está muito distante de você, né? Porque no meu universo não tem arte, e eu não me vejo como uma patrocinadora da minha cultura, enquanto eu não entendo que eu também tenho a minha cultura, né, e aquela cultura é interessante para o mundo, então eu não vou sair dessa visão tão estreita. Então, nesse sentido, o mestrado para mim foi fundamental, né, porque antes de querer fazer teatro com eles, levá-los a apreciar a arte em todo o seu campo de atuação, né, e no teatro. Então, o meu projeto de mestrado foi a escola que eu trabalhava na época, que em acho que menos de 2 anos eu os levei, eu os trouxe, né, para assistir 5 espetáculos. E vamos ver então um espetáculo em que você é protagonista? Sim. Carolina é para mim um sonho, hoje, né, realizado e concretizado. A gente está há 4 anos batalhando nesse projeto, há 4 anos que eu conheço Carolina, e a sensação que eu tenho hoje é de dever cumprido e de dívida também sanada. Dívida porque também sou professor, minha especialização é em literatura brasileira, africana e portuguesa. Depois eu fui dar aula, inclusive para pedagogia, para professores, e nunca falei de Carolina. Eu nunca falei de Carolina porque nunca conheci Carolina. Eu a encontrei acidentalmente quando fui pedir ajuda a uma amiga, que também é de teatro, Nívia Ellen, que me mandasse materiais com heroínas negras por conta de um projeto que eu estava fazendo. E aí ela chegou ao meu colo e eu me apaixonei pela Carolina. Me apaixonei pelo fato dela ser catadora, me apaixonei por esse envolvimento que ela tem com a literatura. Uma mulher que tem só até a 2ª série primária, escritora, catadora de papel, que criou os 2 filhos de uma maneira, 3 filhos, aliás, de uma maneira heróica, né? E me apaixonei essencialmente pela forma como ela escolhia catar os papéis. Dos papéis que ela catava, ela tinha aqueles que ela selecionava para ela escrever, tinha aqueles que ela selecionava para ler e aqueles que ela venderia. E ela foi uma mulher que conseguiu, através do trabalho dela, de catar papel, pegar ferro, conseguiu criar esses meninos e escrever uma obra, como Quarto de Despejo, que foi publicado em 80 países, best-seller. Para ter uma ideia, ela vendia 500 livros por dia. Olha só, Jorge Amado vendia 50 nesse mesmo momento. Eu fico com esse sim da Carolina para a minha vida, inclusive, de que somos sim capazes de construir uma história e que essa história então sirva de modelo de exemplo. Cida, o que foi para você representar esse ícone do movimento negro, do movimento de mulheres negras e dos brasileiros com alguma consciência social? Bom, primeiro que está sendo assim, um divisor de águas na minha carreira. Eu tenho 37 anos de trabalho de atriz, trabalhos bem consistentes, trabalhos muito importantes. Eu já interpretei, por exemplo, Jocasta, né, em Édipo Rei, mas nada como Carolina, que é esse personagem ímpar, né, esse personagem tão emblemático, né, e eu como mulher negra, ativista, consciente do histórico do que é ser mulher negra nesse país, né, que vem de família pobre, que tem o exemplo da minha mãe e a sua luta, né, para criar 4 filhos. Então, é de uma emoção associada à responsabilidade, à gratidão por Carolina ter me escolhido. E eu te falo isso com toda a convicção, sabe? E gratidão aos nossos ancestrais, porque eu fui escolhida por Carolina, ela me escolheu. E por que eu posso te afirmar que ela me escolheu? Eu nunca tinha lido e feito uma imersão na obra de Carolina. Sabia quem era, tinha visto filmes, né? Via espetáculo até. Mas foi-me apresentado Carolina na década de 90, mas eu nunca pensei em fazer a Carolina. Eu tenho vários projetos meus, pessoais, que eu entro em edital, mas eu nunca passou pela minha cabeça fazer Carolina. A madrinha do meu filho, que é muito parecida com Carolina, mora em São Paulo, é atriz,
faz Carolina há muitos anos. Mas, enfim, de que forma que Carolina chegou na minha mão? E por que ela me escolheu? Porque eu, como atriz, há tanto tempo, né, que escrevo os meus projetos pessoais, nunca pensei nela, de repente me chega um convite por telefone lá na minha escola, né, onde meu telefone praticamente nunca toca. E esse dia eu recebo um telefonema do produtor e escritor Elisandro de Aquino, me convidando para ser Carolina. Já numa produção toda pronta, só faltava a atriz. Nada por acaso. Já tinha data para estrear, já tinha tudo. Só precisava da atriz. Já tinham passado 4 atrizes pelo processo. A primeira que ele pensou, aí não pôde, veio a segunda, sendo que nenhuma dessas 4 atrizes chegaram a ler o roteiro. Só ficou na possibilidade, né? Então, ele me convidou, eu nem entendi direito na hora o que era o convite, até que eu fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião já estava todo o corpo lá, produtivo, e quando eu fiz a leitura, que eu comecei a ler, ele com o diretor, um olhou para o outro e falou, achamos a Carolina, é ela. E que papel teve para você esse livro, Joel Rufino dos Santos? Primeiro que assim, eu sou fã do Joel, né? Para mim foi uma perda muito lamentável, porque é um dos nossos grandes ícones, né, da literatura negra brasileira. Eu já tinha tido a oportunidade de encenar durante muito tempo o conto A Botija de Ouro, que é um conto infantil belíssimo, de uma sensibilidade, que é de uma escravinha que leva o seu povo à liberdade. E Joel escreve como ninguém, né? Era um sábio, inteligentíssimo, brilhante. E ele, então, escreve Carolina Maria de Jesus, uma escritora improvável, né? É um livro onde ele vai contextualizar Carolina na sua época, dentro do racismo, dentro da fama, e ele vai apontar muitas particularidades de Carolina, né? Ele faz uma análise mostrando Carolina de vários lados, né? Carolina preconceituosa, Carolina bovarista, né? Que é um termo que ele usa para classificá-la, né? Que vem de Madame Bovary, que é aquela pessoa que não se vê naquela condição, e ao mesmo tempo Carolina brilhante, inteligentíssima, Carolina feminista, porque Carolina humana. Carolina humana, né? E Carolina extraindo do lixo e da miséria que sempre fez parte da sua vida, como é que ela extrai disso poesia? Né? Como é que ela se torna uma expoente da literatura, a partir do momento que ela escreve, né, e nos encanta com as suas palavras. Então, Joel, esse livro assim, é o meu livro de cabeceira, que eu já li acho que umas 3 vezes, e estou sempre recorrendo pela análise tão consistente, tão coerente que ele faz dessa personagem, Carolina Maria de Jesus. Cida, muito obrigado. Eu agradeço. É um personagem muito importante e você está fazendo um papel fantástico ao representá-la. Eu conversei com a atriz, produtora e professora Cida Moreno. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou www.cultine.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Negritude, com seus símbolos, com seus códigos, é a mesma procura que eu tenho pelo Basquiat que eu apresento aqui. Um Basquiat que fala de racismo, fala de luta, fala de vitória, fala de solidão, fala de amor. São artistas que se encontram. Costumo dizer que o Basquiat poderia ser neto do Bispo do Rosário. Se encontram na sua arte, se encontram na sua negritude, se encontram na sua solidão e na sua segregação.